Boa noite, estamos começando mais um terça criativa, que chamava Terça do Empreendedorismo. Meu amigo Rony Andrade, guardando aí ele aparecer aí. Olá, Fala, Wander, meu amigo. como é que Tudo tá? bem? Joia! Beleza. Vamos começar aí, né? É, Vamos começar. eu acho que por enquanto não entrou ninguém ainda não, mas como vai ficar gravado, deixa eu pegar uma. É só lembrei agora de alguma coisa para anotar, se tiver pergunta. É com seus alfarrábios aí. É, que a gente está num momento tecnológico, né? Mas que o caderninho tem que estar acompanhando, né? Ah, já O tem. Aí, caderninho você Dudu, não dispensa ele nunca, não. É bacana. um, é um, é um caderninho, um lápis. Uma Isso. lapiseira tem que estar, tem que ser assim. É. A gente não pode, a gente não pode, uma aguinha, né? Ah, sempre. Tudo é instrumento do professor. Bom, é, temos aí por enquanto a participação do meu amigo Dudu. O Dudu foi um companheiraço aí de longas lutas do movimento do Sem Universidade, dos cursinhos populares. Está aí prestigiando aí, Wander, nossa live. Ah, é? Aí, Dudu, se você quiser interagir, colocar alguma pergunta para a gente, tá? Estamos à Eu disposição. cheguei a trabalhar, em cursinho. Qual que era o nome? Era cursinho. Tem várias denominações, né? Cursinho solidário, cursinho aberto. Eu cheguei Ah, que legal, Wander. a dar aula nesses cursinhos também. Aí eu era aluno ainda, né, da faculdade ainda, Hum. e eu cheguei a dar aula em alguns cursinhos. Nossa, que É legal, legal. um movimento legal. Minha carreira profissional começou em cursinho, cursinho pré-vestibular. Tá. Aí, Wander, como vai ficar gravado, né? Só fazer uma pequena abertura aqui. Boa noite. Obrigado aí a todos que estão prestigiando ao vivo e aos que vão depois prestigiar a versão gravada. Meu nome é Wellington. Hoje eu vou conversar com o Wander Andrade, que é professor de história como eu, e que já vinha fazendo um trabalho digital e que nessa pandemia, né, eu como iniciante, ele já como um veterano nessa área, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desafio dos professores que tiveram que se reinventar durante esse tempo de pandemia, em que as aulas passaram a ser remotas, em que nós tivemos uma diferenciação muito grande entre escolas públicas e escolas privadas, onde, com exceções entre escolas públicas, por exemplo, como o Colégio Tiradentes, onde eu trabalho, que conseguiu, através do sistema positivo, através do Google Meets, proporcionar aos professores um canal para dar aulas online. No começo foi um desafio grande, porque muitos não tinham habilidade sequer de abrir um Word no computador, quanto mais de trabalhar ferramentas de internet, ter que se posicionar durante um vídeo, ter que uma preparação de uma aula online
demanda muito mais do que uma aula presencial, né, Wanda? Então, é sobre essas coisas que nós vamos conversar aqui hoje. Né? O que eu estou fazendo ultimamente é bem artesanal, é mais porque, de uma certa forma, nessa trajetória de sala de aula, eu acabei me tornando uma pessoa que passou a quase que ficar um pouco viciada, entre aspas, nessa nova forma de comunicação. E aí eu comecei a fazer o jornalzinho do Wellington, que antes eu chamava de folhear. Eu folheava jornais, que todo dia eu tinha o costume de folhear jornal. Deixa eu fazer algo diferente para comunicar. Porque, para mim, eu comecei a... Depois que começou a chegar no final das aulas, eu comecei a sentir um vazio. Deixa eu começar, então. E alguns alunos começaram a me cobrar um bate-papo, cheguei a fazer alguns informais pelo Instagram, como eu estou fazendo agora com o Wander. E acabou que eu comecei a gostar da coisa, criei uma maneira de trabalhar algumas playlists, né? Cada dia eu tenho um tema. Hoje o tema eu chamava de Terça Empreendedora, mas aí eu mudei o nome para poder ficar mais abrangente, para Terça Criativa, porque o empreendedorismo está dentro de uma lógica criativa. Aliás, tem uma frase que diz, não, na crise, crie. Aí tem mais duas pessoas que eu estou vendo aqui. Desculpa se vai ter gente que eu não vou perceber no chat, porque às vezes, quando a gente está falando, a gente não consegue ver todo mundo. Mas estou vendo aí a Rose. Boa noite, Rose. O meu amigo Douglas, que é DJ de forró, DJ Dodô, né? Fazer propaganda dele aí. Ele está lá no DJ Dodô BHZ. Tá? Tem aí Léo Camacho. Tem mais gente entrando aí. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou conversando aqui com o Wander Andrade, que é professor de História como eu, e tem uma trajetória aí com a mídia digital. Tá? E ele foi idealizador do Instagram, né, e blog História do Futuro. Então, Wander, eu falei demais nessa abertura aqui, vou querer que você se apresente aí, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? Como o Wellington disse aí, eu sou o Wander de Andrade e eu tenho um perfil, digamos, de produção de conteúdo já há algum tempo, um pouco antes da pandemia. E está ligado, o nome dele é História do Futuro, né? Então eu tenho o perfil no Instagram, eu tenho um blog, um site, um canal do YouTube. Até por uma demanda, essa demanda de mais presença online, agora eu estou, digamos, reformando todos esses canais, todas essas minhas presenças online. Então, por exemplo, tanto o blog quanto o site, eles estão fora do ar. Se você digitar lá, você não vai conseguir acessar, porque eu mudei de hospedagem, então eu estou criando uma outra, digamos, uma outra vibe, né? Agora ele tem vai ter uma outra presença, da mesma forma como o canal do YouTube também. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver as novas coisas. No Instagram eu continuo produzindo, que é o História do Futuro, e ele tem esse nome basicamente porque eu me formei em História e sempre me incomodava muito a questão da tecnologia no nosso cotidiano, né? E quando eu falo de tecnologia, geralmente as pessoas pensam que a tecnologia são só aqueles equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa, como televisão, videogame. Não, o conceito de tecnologia ela é bem maior que isso. Essa lapiseira que eu estou na mão aqui, ela é uma tecnologia. Basicamente, você pensa tecnologia é aquilo que a mente humana consegue criar. Então, baseado nessa minha percepção da tecnologia, eu fiz uma pós-graduação na UFMG, que é Tecnologias Digitais e Educação 3.0. E com essa bagagem dos estudos que eu fazia, eu decidi me arriscar no mundo virtual, né? E no mundo da produção de conteúdo, e comecei no ano passado. Já tenho uma boa carga de produção.
repetindo, nesse momento ela está indisponível, mas ela vai voltar repaginada. E aí, Wellington, quando a gente pensa na questão da pandemia e o momento professor, a gente tem que fazer penso que a gente tem que fazer um breve resgate histórico e que vai traçar um paralelo, que é o seguinte: a pandemia começou, ela chegou aqui, né, foi necessária a suspensão das aulas em março, né, de 2020, ou seja, quase um ano atrás. E aí, por um tempo, aí 1 mês, 2 meses, basicamente você não tinha, principalmente nas escolas públicas, você não tinha nenhum movimento de aula, né? Porque não havia possibilidade. E aí, quando eu falo do paralelo, é o seguinte: a pandemia é algo novo. Ela modificou uma situação mundial. Sendo assim, você não tinha, como não tem até hoje, uma fórmula, uma receita para resolver o problema da educação, né? Como que você lidava com isso? E aí, os governos, né, as redes públicas, tanto municipais quanto estaduais, e as redes privadas, elas começaram a ter que trabalhar e pensar de forma rápida para dar conta de, pelo menos, remediar a situação da falta de aula, quando se percebeu que as aulas não voltariam tão cedo. Nós estamos falando de abril, maio. De repente terminou o ano e as aulas não voltaram ainda. Então, lá atrás, teve que se fazer um movimento muito grande. O paralelo que eu faço com isso é o seguinte: é a própria questão da tecnologia na educação. Ela já era presente antes da pandemia e ela já era, mais do que presente, ela já era necessária. Você tinha redes como as redes públicas que não tinham essa presença da tecnologia. Olha o trovão. Não tinham a presença da tecnologia por falta de infraestrutura, mas a tecnologia era profundamente necessária. Quem está em sala de aula todo dia vê claramente que você tiver a possibilidade de o aluno fazer uma pesquisa pelo smartphone, isso já muda muito a sua aula, né? E acontecia muito o que o Wellington acabou de falar lá no início. Você tem vários professores que estavam, né, completamente afastados, desligados dessa questão da tecnologia em sala de aula. Quer dizer, eram coisas estranhíssimas. O aluno tinha acesso ao celular o dia todo. Quando ele chegava na escola, ele tinha que se desligar desse celular por 4 horas e meia. Como que você mantém esse menino motivado, esse aluno, o novo nome aluno, engajado, né, na sala de aula, com uma situação dessa, né? Então a gente chegou com a pandemia chegou em março e ela mudou, ela fez uma mudança nisso aí que foi drástica, né? Porque você teve que as redes tiveram que se mexer nesse sentido. E aí começou a haver muita confusão no sentido do ensino remoto com a educação à distância e com outros remendos que foram sendo feitos ao longo desse tempo. Então, quando começou a ter essas aulas à distância, muita gente começou a chamar de educação à distância. E isso não é educação à distância. Né? O nome EAD, ele, né, é exatamente isso, é educação à distância. Educação à distância é um sistema que é implantado, principalmente no ensino superior, e ele depende de uma plataforma que essa plataforma administra essa forma de aula à distância, com atividades, com aulas online, com notas e toda essa situação. O que foi feito agora nesse período foi chamado ensino remoto, né? Em que, de alguma forma, você tem que mandar essa atividade para o aluno e tentando, de todas as formas, com que ele responda do outro lado, né? E aí as escolas e as redes foram criando todas as possibilidades. O Wellington falou que a escola dele, através de uma parceria, né, com a iniciativa privada,
ela utilizou, né, uma plataforma, o Google Meet, você O Meet, falou? o Google Meet. É o Google Meet. E outras escolas foram criando suas possibilidades. Eu estou numa escola estadual que manda atividades para o aluno semanalmente. A gente produz as atividades através do Google Forms. Então, além das atividades estaduais do REAMP, né, dos PETs, tem uma atividade complementar que se manda através do Google Forms. Só que quando você pensa em tudo isso, eu com o Google Forms, você lá com o Google Meets, a gente chega, né, no ponto principal do tema que foi proposto. E aí, como que o professor vai se virar com essa situação toda? Como que ele teve que se virar? E aí foi, para muitas situações, um desespero, né? Porque grande parte dos professores, como a gente está fazendo isso, infelizmente, além deles não terem a familiaridade com a tecnologia, eles negavam a presença dessa tecnologia, eles tentavam afastar de todas as formas a presença dessa tecnologia na sala de aula. Ao invés de tentar se aproveitar disso, né, e produzir alguma coisa nesse sentido, eles se afastavam. Mas veio a pandemia e criou essa necessidade, mais que uma necessidade, uma urgência de se fazer isso. E aí, vários professores tiveram que, como diria a gente na gíria popular, dar os seus pulos, né, para resolver essa situação. Uma coisa que tem que ser pensada, Wellington, é o seguinte: a pandemia, repetindo, não é uma coisa nova, não se tem receita para resolver esse problema da educação. O outro ponto é, como estava sendo dito, não há a questão da discussão da tecnologia na educação, ela é ultrapassada. Né? Não existe mais essa discussão. Você não pode ter mais uma discussão. Estou falando até antes da pandemia. E às vezes a gente ouve professores e outras pessoas falando sobre que eles queriam que voltasse à normalidade. Um outro ponto que tem que ficar claro é que não vai voltar à normalidade. Aquela normalidade que existia antes da pandemia, não esperem por isso, porque isso não vai existir. Você teve e está tendo um conjunto de mudanças no mundo que é uma coisa incrível. Né? Muitas pessoas, o primeiro ponto óbvio é esse, você tem depois um problema de retração econômica, então muitas pessoas vão perder o emprego, você tem uma série de escolas, principalmente escolas de educação infantil, que já fecharam, né? Esses profissionais perderam o emprego. Você tem várias, na outra ponta, que é a ponta do ensino médio, você tem várias pessoas, vários desistentes, alunos desistentes, né, que desapareceram da escola, não dão um sinal nessas atividades que a gente envia, e que você pensa, como é que esses meninos vão voltar para a escola? E junto ali do ensino médio, você tem a EJA. A EJA basicamente acabou, né? Na tradução literal, basicamente ela acabou. E como que se espera que pessoas, né, que não tiveram oportunidade de estudar e agora tem, depois de passar tudo isso, vai ser uma dificuldade muito grande você retornar com essas pessoas. Né? Ou seja, o cenário é esse. E aí o professor tem que pensar em cima desse cenário. E aí é uma questão de sobrevivência profissional para ele. Né? Como que ele vai lidar com isso? Que aí entra o que você está falando. Você falou no início. Você descobriu, né, e gostou desse ramo, digamos assim, e você percebeu que é uma saída, que é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. E eu te digo que o seguinte, você tem que começar. Primeiro você tem que ter essa noção do contexto onde você está. E repetindo, a normalidade não volta, então você vai ter que correr atrás de uma outra forma. Os cargos, as vagas diminuíram, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Então, você vai ter que, primeira coisa, estar informado sobre o que está acontecendo. Estar informado é estudar. Estudar é ver o que é possível.
você criou o seu canal, né, Wellington, e está transmitindo as informações, o professor tem que verificar se esse é o caminho dele, que é um caminho, né, que é possível, mas não é possível só esse caminho. Por exemplo, dificilmente, a não ser que você seja um fenômeno, um youtuber fenômeno, você não vai sobreviver disso. Não sei se seja aqueles caras lá, Neto, não sei quem, um raio caiu lá e o sujeito ganhou, né, um filão, mas vamos falar de educação. Isso não vai acontecer, dificilmente acontece na educação. Então, a gente tem colegas que têm canais no YouTube já há algum tempo e o trabalho é árduo, o trabalho é muito árduo. Você tem que ter uma produção de conteúdo alta, de alta qualidade. E quando eu falo de alta qualidade, é alta qualidade em todos os sentidos. Não é só o que você está estudando, é qualidade técnica também, né? De áudio, de vídeo, de todas essas situações para que você atraia os alunos, né? Mas você tem também outros caminhos que podem ser possíveis. Por exemplo, eu tenho um trabalho à parte que eu presto serviço com uma editora que atende a escolas particulares. Então, eu tenho uma produção de itens, uma elaboração de itens. A tradução são elaborações de questões, né? Então, a editora me manda uma demanda, eu produzo essas questões e entrego para eles. É um trabalho que exige tempo, muito tempo e dedicação, porque você tem que estudar, você tem que pesquisar e estudar para fazer as questões, né? As questões têm que ser dentro de normas específicas de quem está te contratando, então você tem que se encaixar naquilo. Mas repetindo, também uma possibilidade. E você entrar no outra forma, que é o mundo virtual, que você criar conteúdos, não só para o YouTube, mas, por exemplo, uma coisa que eu faço é criar conteúdos para sites. É você criar conteúdos em blogs, em sites, tanto nos grandes quanto nos menores. O que você tem que ter a noção nesse momento é disso que a gente está falando. Não existe mais uma volta à normalidade. O cenário que se tinha antes da pandemia, ele não volta mais. Então, o professor tem que estar ligado nisso, porque a situação mudou. Até mesmo em algum momento, a gente não sabe exatamente quando você voltar para a sala de aula, a sua relação com aqueles alunos vai ser completamente diferente no sentido dessa questão da tecnologia, né? Eles vão exigir de você uma outra postura que era exigida antes da pandemia. Então, isso também é mesmo mudança. Então, eu estou sempre, quando eu converso com as pessoas, eu sempre falo isso. Gente, esquece aquilo que aconteceu antes da pandemia. E só para finalizar esse ponto aqui para você comentar aí, Wellington, eu sempre pensava numa coisa o seguinte, eu tenho filhos menores. E esses meninos têm acesso à internet, né, à tecnologia, uma coisa que eu sempre converso com as pessoas, eu penso o seguinte, eu, enquanto professor, penso, olha só, essas crianças minhas vão para a escola. Como que você chega lá e mantém esses meninos sentados o tempo todo sem ter acesso à tecnologia? É uma tortura. A gente tem que pensar isso, minha gente. É uma tortura para os meninos. Uma tortura. Estou dizendo que você vai lá, você tem que liberar as coisas. Não, você tem que ter um meio termo. Primeira coisa, você tem que saber que essa tecnologia existe e que ela é presente no cotidiano das crianças. Um outro ponto que me vem à cabeça é a questão que a gente estava falando dos professores que eram refratários, afastavam a tecnologia. A gente tinha uma situação de professor que fazia discurso na escola de que os meninos gostavam de ir para o YouTube e achavam que aprendiam alguma coisa no YouTube. Você já deve ter ouvido isso várias. Esses professores passaram a ter que fazer isso. E aí, né? E aquele discurso. A questão é a seguinte, gente. A informação ela está disponível para esses alunos 24 horas por dia, em todos os lugares. O professor tem que se dar conta disso. E aí ele vai ter que mediar
essa informação que esses alunos têm, com aquele conteúdo, com aquele planejamento que ele tem. Se não for assim, repetindo, ele vai ficar para trás. O que você acha, Wellington? Bom, só antes de comentar a sua brilhante colocação aí, Ivan, só queria lembrar algumas pessoas aí que apareceram depois enquanto você falava. Não vou lembrar de todos, porque comecei a anotar atrasado, mas andei acenando para alguns. Aí tem Lília, Poeta Sabino, Hilton, Márcio Campos, e aí a minha colega aí de rede municipal, porque eu também trabalho na rede municipal, Wanda, a Rosane Pires, que inclusive tem um belo projeto de educação, Samba na Roda da Saia, que resgata um pouco da história do samba, da questão da afirmação, da nossa resistência afro-brasileira, né, que está presente aí, através, que aí também aí eu lembro também de uma outra inspiração, que é a Doris, não sei se você conhece, que tem um trabalho cantando a história do samba, né? Eu tenho o material dela aqui. Isso, né? Então aí a Rosane também é dessa luta aí, e é uma grande honra ter o prestígio dela aí nessa nossa live. Futuramente quero ver com você, viu, Rosane? Vai olhando uma agenda para mim aí, na sua que deve ser pesado. Tem outras pessoas aqui, outro perfil aí, aulas afro-indígena, bacana, tem mais gente entrando. Aí até aproveitando esse gancho, Wanda, para falar que nós temos uma grande diferenciação na questão da aula remoto, que fez com que o tema aqui, até resgatando, gente, é como nós professores tivemos que nos tornar meio que youtubers, meio que se reinventando. Aí você colocou aí alguns pontos, né, que a rede estadual usa o Google Forms, a Rede Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte demorou um pouco, porque a rede municipal ela abarca uma realidade, até porque eu estava discutindo outro dia com um colega nosso, do ponto de vista da localização das escolas de Belo Horizonte. Você tem as escolas estaduais em vias principais de bairros e da cidade, porque elas são mais antigas. Então, as vias foram se formando ao longo dessas escolas. E nós temos as escolas municipais de Belo Horizonte, são as que estão localizadas mais no fundo da periferia. Então, a população mais pobre, a que está no ensino fundamental, ela é abarcada pela prefeitura. E qual foi a grande dificuldade nesse ensino remoto aí? Porque... E tem um outro ponto, né? Sem querer te interromper, já te interrompendo, como diria Justo, mas as escolas municipais é que têm a responsabilidade até legal, né, pela RDB, de abarcar os alunos do ensino fundamental, quer dizer, menores, tornaria esse ensino remoto ainda mais difícil, e torna o ensino remoto ainda mais difícil, sendo para alunos do ensino fundamental. Mas assim, mesmo como no meu caso, por exemplo, que trabalhei sempre com turmas, até por causa da nossa disciplina História, do 6º ao 9º ano, a gente sempre ouvia aquele mantra: não, os meninos estão antenados na internet, vão tomar de letra, porque a gente vê aquelas pesquisas que dizem que cada brasileiro tem 2 celulares em média, né? Tudo aquilo que se fala, que a gente ouvia falar. Só que aí, quando você vai ver a realidade, quando as direções, as escolas começaram a pesquisar como localizar os alunos, como colocá-los assim, nessa questão do ensino, nós começamos a esbarrar numa outra coisa que ninguém atentava para isso. Porque uma coisa é o celular com o uso de aplicativos do tipo WhatsApp, que, de uma certa forma, disseminaram de uma forma que hoje até a gente brinca. Quando a gente chega na casa de alguém, a gente não pede mais. A gente antes pedia água, pedia café, pedia para ir no banheiro, e agora a gente pede para a senha do Wi-Fi. Sinal de Wi-Fi. Sinal do Wi-Fi.
A minha irmã Kézia entrou aí, participando conosco. Então, o que acontece? Nessa nova realidade que nós passamos a nos reinventar, a gente começou a ver que o buraco é mais embaixo. Porque enquanto a gente falava, quando há os piques de conexão. E olha que eu pago pacote de internet caro, você também paga, pra gente, e a gente vira e mexe, a gente está tendo que parar e ligar para a net e falar assim, eu fiz uma live hoje, estava dando problema, né? O sinal está ruim, não sei o quê. Eu já tive várias aulas interrompidas por causa de sinal. E aí, o que a gente percebe? Que os nossos alunos, muitas vezes estão, inclusive, vou colocar na realidade do Colégio Tiradentes, que eu trabalho, que trabalhou com a aula online de uma forma bem mais avançada do que as outras redes públicas, que vira e mexe tinha problema. Muitos pais que tinham que deixar, começaram a se esforçar para comprar pacote de dados ou para instalar a internet em casa. E as crianças da periferia? E os pobres? Ficaram para trás nessa questão tecnológica. E é claro que nós não vamos colocar aqui, porque também, mesmo os mais abastados de redes que tiveram aí todo um aporte aí que tem tecnologia de alta ponta, que é a comunicação super rápida, né? E o desafio maior talvez é até da internet dos professores do que dos próprios alunos. Nós percebemos também que a grande discussão é que o ensino remoto, até uma fala do prefeito, o Calil, né, que ele falou que o Calil indagou, né, onde é que o ensino a remoto, que alguns chamaram erradamente a distância, né, que EAD é outra coisa, como você disse, onde que o ensino remoto deu certo? Porque, na verdade, o que houve foram formas de tentar avançar no campo educativo, de forma que garantisse o ano letivo, com todas as flexibilizações, com todas as avaliações, que inclusive até brinquei, porque no ensino presencial, você pode ali no dia cada colégio tem um tipo de controle, né, você tem ali uma austeridade naquele controle ali para poder controlar se o aluno está colando ou não. No ensino remoto, eu até brinquei. Tá bom, aí você dá um tempo para o aluno responder. Você dá lá 1 hora para ele fazer a prova. Mas e aí? O aluno não conseguiu fazer a prova, muitas vezes, por falta de estratégia. Porque aqueles que articulam boas estratégias criam até grupos de WhatsApp para trocar resposta enquanto estão fazendo prova. Então, sim, aí, nós começamos a deparar com outra coisa. E esse modelo de avaliação? Que aí é uma coisa que eu questiono. A gente começou a fazer a avaliação do ensino à distância, né, o remoto, que nome que a gente queira dar para ele, nos mesmos moldes que a gente fazia do presencial. Quase que aquela coisa para inglês ver, para constar. Né? Uhum. Então, é uma situação que a gente se depara. Tá? Eu vou deixar você completar aqui para poder dar uma verificada até nas questões aí. Eu concordo com você, e temos outros pontos aí. Só antes de você falar, Wander, só um minutinho, que porque eu tento aqui não ignorar os chats, né, no máximo que a gente pode. A Kézia, minha irmã, está perguntando, colocou aqui, conheço professores que também não tinham condições para aumentar a sua conexão. E também não tinham equipamentos. E muitas escolas não se preocuparam em ajudar os docentes nisso. Houve isso também, nós tivemos que nos virar, cada um teve que tirar do bolso, teve que tentar se reinventar, né, para poder, principalmente aí, no que diz respeito à escola particular, tem um receio, o medo de ser mandado embora, né, muita gente ficou com essa situação aí, até houve discussões aí se
se a educação particular, muitas escolas iriam quebrar, iriam deixar de existir por causa da situação da pandemia, que na verdade não acabou. Pode prosseguir, Wanda. Sim, só resgatando as coisas que você disse aí, a questão da conversa que se tinha, de que os meninos estavam sempre eram antenados e sabiam sobre internet, sobre informática, eu sempre dizia o contrário, porque eu via isso no cotidiano. Assim. Claro que aí eu estou falando daquela parcela de alunos para quem eu dava aula, né, de escola pública e tal. Mas eu me deparava com situações aí, gente, antes da pandemia, que é o seguinte, como eu já tenho essa questão de tentar minimamente usar a tecnologia no ensino, ou quaisquer formas de tecnologia possíveis, eu me deparava com isso muito claramente. Os alunos, grande parte deles, por exemplo, não sabiam fazer pesquisa. A pesquisa simples de você abrir o navegador e digitar ali, quero pesquisar sobre pandemia, por exemplo. Eles tinham muita dificuldade para fazer essas pesquisas, porque não sabiam. Né? Eu citava para eles, em prova, para eles estudarem, vários e vários canais de YouTube e sites com dados históricos, eles não sabiam. E até o Márcio está falando aí, né, que só sabe entrar em Face, Instagram. Né? Isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Construir, digitar um texto no Word, no Linux, é uma dificuldade imensa. Eles não têm essa vivência. E olha que eu dando aula para ensino médio, terceiro ano de ensino médio, e a questão do menino entrando no mercado de trabalho, eu fazia esse trabalho com eles o tempo todo, de ter que aprender as coisas, e era uma dificuldade muito grande. Aí eu vou para um outro ponto que está ligado a esse, que é o que você falou do acesso. Grande parte desses alunos não sabiam pesquisar, não sabiam entrar numa pesquisa, e outra grande parte não tinha um pacote de dados. Então, eles estavam ali com o celular o tempo todo na sala de aula, por exemplo, mas eles não tinham um pacote de dados, não tinham internet para fazer essa pesquisa ou para utilizar em outras coisas. Né? Você tem não só a pesquisa, mas você tem vários aplicativos dentro da história, de matemática você tem milhares, mas os alunos não tinham acesso a isso para fazer essas atividades. Vem a pandemia, escancara essa situação da desigualdade social, como você disse, passou a ser uma desigualdade social e tecnológica, do acesso a tecnologia. Não tem, a grande parte não tem. E como você disse, isso é um problema do Brasil, não só para os mais pobres, mas que atinge o Brasil todo, que a qualidade da internet é muito ruim. É muito ruim a qualidade da internet. Se eu falar de norte a sul do Brasil, essas empresas que vêm aqui, que entraram aqui de streaming, tipo a Netflix, Disney, as outras que entram aqui, elas têm problemas sérios com essas empresas que são as fornecedoras de dados, né? Porque a internet no Brasil é de uma qualidade muito baixa, baixíssima. E aí, a gente já entra numa terceira situação, que é o seguinte, que o professor tem que ficar ligado nisso. Essa forçação, digamos, né, de barra para você colocar o ensino remoto, claro que os meninos têm que ter acesso, né, óbvio, de alguma forma, mas também, Wellington, entra uma outra coisa aí, que é a iniciativa privada, né? A gente vê pelos dados e informações que chegam para a gente, vários governos, a nível estadual, municipal, ao realizarem essa questão do ensino remoto, tem por trás empresas privadas, né? Então, assim, esse pessoal está ganhando dinheiro e não é pouco, é muito dinheiro. Aí, para eles, vale aquela máxima sempre.
Crise é oportunidade. Para eles sempre, né? Eles estão ganhando dinheiro e é muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Porque vamos pensar a cadeia que é movimentada por isso. O ensino remoto, a primeira ponta dele são as empresas de telefonia / internet que vão ganhar com acesso à internet, né? Depois você tem as empresas que vão produzir esses materiais didáticos, né? Então, quer dizer, você tem uma rede econômica que rapidamente se formou, é o capitalismo, né? Que rapidamente se formou e viu a oportunidade de ganhar o dinheiro aí, né? Tanto que uma das coisas mais doidas que a gente viu no ano passado foi que, no meio da pandemia, eles já estabeleceram que o ensino remoto vai até dezembro de 2021. Ou seja, lá em setembro, mais ou menos, que isso foi definido. Ué, e a pergunta vem, mas o ensino remoto não tinha que perdurar até o fim da pandemia? Você está entendendo? Então, assim, eles já estenderam o negócio até dezembro de 2021, que é, repetindo, mais oportunidade de continuar ganhando muito dinheiro com isso. E aí, até a sua irmã, a Késia, né, já registrou aí, porque Késia, eu tenho que falar com você assuntos profissionais, viu? De formatação de trabalhos acadêmicos. Mas ela disse da dificuldade e da pouca disposição das escolas, principalmente particulares, de dar um suporte, né, para o professor fazer isso, né? De como o professor se virar nessa situação. E aí você pensa no seguinte, que é uma situação até minha também, e de outras pessoas que prestam esses serviços à parte, que são o seguinte, tudo corre pela minha conta e pela conta do professor, né, que está em casa. A energia elétrica, a internet, tudo isso é o professor que tem que arcar com esses gastos. Não parece ser uma coisa muito, entre aspas, doida, assim. O professor passa a ter uma carga de trabalho absurda, né? Aquilo que você disse no início. Você ir para o virtual é muito mais complicado do que no presencial, porque primeiro você tem que aprender a trabalhar com isso. Então, o seu desgaste vai ser muito maior. Você vai ter que aprender 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? O posicionamento da câmera, como que você fala, como que você não fala, pegar o material que você tem e adaptá-lo para ser remoto, ensino remoto. Então, quer dizer, é um trabalho muito maior. Se for aula online, então, muito maior, né? Porque você tem ali 30 meninos assistindo a aula, estão com o microfone desligado, desligaram a câmera, o cachorro latiu, o menino abandona a câmera, vai para lá. Então, quer dizer, é um desgaste muito grande para o professor. E com todo essa situação, esse contexto que a gente está falando. Assim, volto a dizer, vou rebater nisso o tempo todo. O professor tem que ficar atento que voltar àquela normalidade diante da pandemia não existe. Não existe. Isso não adianta. Tá. Wander, aí, na verdade, nós temos estipulado um tempo, né? Nós temos aí mais ou menos uns 15 minutos para encerrar. Eu só queria, antes da gente entrar aí no nosso bloco final da nossa conversa, só dar um toque nas pessoas aí que eu tenho um canal do YouTube, Diálogos de História com o Professor Wellington, onde sempre essas nossas conversas vão estar lá registradas, e também aqui no Instagram. Peço que vocês aí me sigam nesse endereço aqui, o @AfroWellington. Daqui a pouco o Wander vai falar, dar o endereço dos canais dele também, que eu também vou colocar depois na descrição, para que vocês possam nos acompanhar. O Wander tem... O canal dele tem muitas dicas, embora ele esteja numa fase de
reformulação, reconstrução, né, Wander? Mas tem um Instagram que vocês podem acompanhar. Fala para nós aí de uma vez seu Instagram, Wander. Instagram é História do Futuro, né? Isto.ria do Futuro. Isto.ria do Futuro. História do Futuro. Isso. É com ponto aí separando. Tem postagens diárias sobre história, sobre educação, sobre a vida. Bacana, né? No meu caso, eu estou todo dia editando um jornalzinho aí, que por enquanto é como um fictício de JW, Jornal do Wellington, onde eu tento colocar algumas notícias, algumas eu comento, né, porque o tempo é curto, não dá para a gente aprofundar muito, mas para começar a ter um movimento de interação. Foi uma forma que eu achei. Cada um busca a sua forma, né, Wander? A minha forma foi essa. Sim. E aí, depois eu comecei a criar algumas playlists, né? No domingo eu faço o Domingo Cultural, onde eu trago algum tema de cultura, faço entrevista com pessoas, com agentes culturais. Na segunda-feira eu tenho Memória de Estante, onde eu tento mostrar que essa minha estante aqui não é de enfeite, que então cada dia eu pego um livro, cada semana eu pego um livro para trabalhar. Essa semana eu trabalhei com o livro da Adão Ventura, A Cor da Pele, que sua estante não é um banner, né? Exatamente, não é igual a do o filho 04 lá do bolso lá, que andou criando lá estantes fakes lá no fundo dele, né? Mas aí na segunda-feira eu trabalho com o Memória de Estante. Na terça, que é o caso hoje, né, que é a terça criativa, onde a gente traz experiências empreendedoras, discussões como o que nós estamos dizendo aqui, como que o professor tem que se recriar, né? Nossa casa nem criativa, é recreativa, né? Que nós temos que nos recriar. Amanhã nós temos, amanhã é a quarta solidária, onde inclusive a quarta solidária de amanhã, eu vou reforçar a campanha que nós já vimos falando aí do Janeiro Branco. A Rose, que tem sempre prestigiado as minhas lives, e até prestigiar as dela também. Ela tem uma gente que faz, onde ela mostra experiências de pessoas que têm trabalhos aí, sociais, voluntários, muito importantes. E ela está com a campanha Ajude Famílias em Defesa da Vida. Porque nessa pandemia, nós tivemos muitas questões de pessoas que realmente assim, entraram em depressão, estão tendo crise de ansiedade, aumentando as consultas a psiquiatras, tomar ansiolítico, remédio de todas as formas, para sanar uma questão mental, que o isolamento social, o receio do futuro, a questão do desemprego criaram em muitas famílias. Então, nós criamos um fundo de apoio para essas famílias, que depois vocês podem notar, vai estar registrado na descrição, que é no vaquinha.com.br. A gente pede lá uma doação acima de R$25 para quem puder colaborar com essa causa, para essa causa que é do projeto Roma Amor, que tenta ajudar essas famílias em dificuldade mental e financeira, que a identificação lá do vaquinha.com é o número 1633153. Tá? Ou também através do Pix que eu disponibilizei, que é o meu próprio e-mail, profwellington1972@gmail.com, que vai estar na descrição também. E isso está dentro do que agora virou moda, pegar cada mês e dar uma cor e colocar uma causa. Esse mês é o Janeiro Branco, onde justamente, coincidentemente, o tema é o tratamento da depressão e da ansiedade, que cada vez mais tem feito, não sei se vítima seria a palavra adequada, mas que tem cada vez mais levado que os profissionais das áreas médicas, da psicologia, psiquiatria, se desdobrem para poder atender essas famílias. E até mesmo para que as famílias comecem a se conscientizar do tratamento. Tem aumentado o número, inclusive, de suicídios, de pessoas
que estão nesse momento passando por problemas emocionais sérios. Então, é importante a gente Sim. dizer e abraçar essa causa, e aí até é importante talvez a gente citar aí, na nossa conversa, na nossa bate-papo final aí, como a pandemia, como nós, professores, inclusive há professores adoecidos que não deram conta, independente se é de escola pública, que o de escola pública está sofrendo lá com a ausência daquele aluno, vendo que ele está distante daquele contato, né, que era importante, inclusive, para a formação humana, social, desse estudante. Como também nas escolas particulares, a gente tem percebido essa situação da depressão dos estudantes, de colegas, de profissionais, causado por esse momento. Então, nós não vamos alongar muito, Wanda. Eu vou deixar que você agora, nesse bloco final, você emende esse comentário que eu fiz aqui, e aí que você possa aí, de uma forma geral, fechar para a gente esse nosso encontro. Agora a palavra é sua. Ô, Wellington, é interessante que a sua fala aí, quando você entrou falando sobre o Janeiro Branco, ele coincide com o meu roteiro aqui, né? A gente tem um roteiro para falar que coincide com o roteiro final aqui, que é a questão de como que o professor lida com isso, né? E aí você já levantou a questão de que a gente tem vários professores que estão adoecidos, e adoecidos de várias formas, com essa situação, né? Então, a gente tem os problemas vários, que são problemas pessoais e familiares, né? E aqui, infelizmente, você tem a questão da violência dentro de casa, e a gente não tem informação sobre isso e como que isso se dá. E às vezes a pessoa ficar em casa é um problema muito sério, a gente tem que pensar nisso também, que isso pode acontecer, isso existe sim, né? Tem os problemas de convívio com os familiares, e tem o problema aí que está ligado à questão profissional, que a gente está falando, que o professor ele passa a se sentir sufocado, né, por essa situação. Ele tem que dar conta, entre aspas, de adquirir esse conhecimento, de construir esse conhecimento, de trabalhar com a tecnologia, de dar conta de lidar com esses meninos, com a escola, com toda essa situação. E ele não está conseguindo, às vezes, porque ele não quer mais aprender, ele não conseguiu aprender. É possível aprender sempre, sim, óbvio, mas ele está tendo esse problema. Então, ele sente essa pressão muito grande, e a gente pode caminhar para esse lado do adoecimento, que é o que você está falando aí. Qual que é a sugestão que pode ser dada, né? Que é uma sugestão nossa de todo dia? É pensar que você não vai resolver os problemas todos de uma vez, né? Você não vai virar um expert em tecnologia nesse período. E ainda que você tenha um problema que seja geral, que é o que a gente tem, né, que é o problema da suspensão da aula, a necessidade de conhecimento remoto, é um problema geral, ok. Mas a gente tem que pensar que grande parte da solução desses problemas pode ser individual. De que forma? Você vai ter que aprender a lidar com isso e achar um ritmo de trabalho para isso, né? O seu negócio é gravar aula no YouTube, está melhorando a sua situação, ótimo. Então, né, vamos aprender mais a fazer isso. O seu negócio é produzir conteúdo, escrever, vamos fazer isso, né? Mas, assim, a saída, ela pode ser uma saída individual, né? Ainda que, obviamente, você tenha que socializar os seus conhecimentos, aí mesmo que de forma virtual, mas a construção da solução, né, pode ser sua, né? É você achar o seu ritmo, você achar o seu tempo, é você achar uma saída para aquela situação que está te incomodando ali o tempo todo. Esse adoecimento, ele é, sim, uma coisa real, mas a saída pode ser real, que é você repetindo, achar o seu ritmo e encontrar como que você vai
conseguir driblar e passar por essa situação. Então, primeiro, ter a noção do que está acontecendo. E segundo, saber como que você sai dessa. Eu penso que é isso. A situação é um problema geral, mas a saída pode ser individual. Não é isso, caro Wellington? Com certeza, Wanda. Wanda, eu acho que, assim, acima de tudo, foi muito importante. É claro que nós não vamos dar conta de abranger aqui tudo que envolve esse tema. Nós teríamos que fazer pelo menos aí umas 5 lives aí para poder abarcar tudo. Muita gente entrou aqui. Não vai dar para citar o nome de todo mundo que entrou. Estou vendo aí Valmir. Deixa eu ver quem mais aqui que a gente pode estar. Valvito, o Márcio nós já tínhamos falado, né? Sandra. Muita gente bacana aí que gosta dessa discussão participou, né? Nós tivemos uma boa presença aí de colegas e de pessoas interessadas nesse assunto. Quem quiser depois mandar para a gente aqui alguma. Nós não vamos ter tempo de responder as perguntas, não, mas quem quiser depois compartilhar conosco as suas ideias, podem usar aí, tá, a comunicação via Instagram, que é o meu @afrowellington, e aí a do Wander store.ria, ponto do futuro, Wander? Store.ria do futuro. Isso, não tem outro ponto não, um ponto só, né? Store.ria do futuro, que é o canal para poder fazer contato com o Wander aí pelo Instagram, tá? Então, para finalizar, e depois aí eu deixo aí o Wander fazer uma saudação final, só queria deixar claro para vocês, tá, que, na verdade, no meu ponto de vista pessoal, essa minha iniciativa de estar fazendo essas conversas, essas lives, é porque a nossa missão como professor, ela não se resume à sala de aula. Quem assumiu esse compromisso como professor, agora, no meu caso, isso vai da vocação de cada um, eu assumo também o compromisso como professor comunicador. Como aquele que não é um jornalista, como aquele que não está aqui com a intenção de ser um youtuber famoso, mas que quer, através desse canal que eu aprendi a lidar, ou melhor, que eu estou aprendendo a cada dia, ser instrumento para que eu possa exercer a missão que eu assumi na vida, que é a missão de educador. A missão de educador está acima da missão meramente do professor, daquele que vai estar ali para trabalhar o conhecimento gerado pela humanidade com seus estudantes. No caso, o educador vai muito além disso. A missão do educador, como dizia Paulo Freire, é de acender a luz onde está escuro, é de ser luz no caminho de alguém, de ser instrumento de transformação. Porque nós não podemos achar que as coisas são assim e que devem continuar como estão. Nós temos que lutar, sim, para que todos tenham acesso. Por isso, nesse campo, Wander, eu espero eu tenho certeza que você também está nessa luta. A nossa luta é pela democratização do acesso à internet para todos. Nós estamos percebendo, como você disse, que aquele normal não vai ser que é normal de antes. Mas se nós vamos retornar agora, por que não essa tecnologia está disponível a todos? Eu já disse, por exemplo, que há formas, há experiências já em algumas partes do mundo.
Eu soube, por exemplo, de uma experiência na favela da Maré, onde eles conseguiram democratizar a internet lá, com a ação de ONGs lá, que se for depender do governo do Rio, já era, né? Não existe governo no Rio de Janeiro. Mas as ONGs se mobilizaram lá para democratizar a internet na favela da Maré. Talvez aqui a gente ainda consiga, de alguma forma, cutucar o governo e pressionar para que democratize a internet. Para que as famílias de baixa renda tenham acesso. E, sobretudo, que nós, professores, tenhamos condições de trabalhar com tecnologia. Porque antigamente eu reclamava que as escolas sequer disponibilizavam uma TV para a gente. Algumas escolas ainda têm TV com fita VHS, que ainda é trancada dentro de uma grade, onde você tem que pedir chave para várias pessoas para poder disponibilizar aquele equipamento para você colocar algum Tem conteúdo. escola que nem... E pensa que tem escola que nem tem TV. Que não tem nada disso, né? Sim. Então, vejam bem, estão dizendo que estão readaptando as escolas para essa tecnologia. Mas eu espero que isso venha em forma, porque se não dá para melhorar a remuneração do professor, porque das profissões com curso superior, o professor que ganha menos, a desvalorização do trabalho docente no Brasil é muito grande, mas que pelo menos nós tenhamos aí um certo olhar para que, por exemplo, se um juiz pode ter um vale-livro, por que nós não podemos ter aí um programa que não digo que coloque um notebook decente para que eu trabalhe, para que eu dê minhas aulas, mas que me dê condições de financiar isso de uma forma adequada. Não dá para a gente ficar dependendo aí de quem tem crédito, quem tem recurso, compra e se equipa, e quem não tem que se dane. É isso que não pode acontecer, tá? Wander, vou deixar aí para você fazer essa saudação final para a gente poder se despedir e mais uma programação bacana que nós fizemos aqui. Sim, o Wellington, essa questão da internet, do acesso à internet, acho que a gente pode resumir o seguinte: tinha que ser conseguido, e de fato, não só de direito, mas de fato, que a internet fosse tornada serviço público essencial. Né? Como é a água, como é a luz. Ponto. Né? E o caminho seria esse. Isso, de fato, não pode direito. E um outro ponto, quando você fala aí das questões da educação, você disse da valorização e tal, inevitavelmente, você já passou aí pelo Paulo Freire, inevitavelmente eu vou chegar lá em Darcy Ribeiro, o grande, o imenso Darcy Ribeiro, que dizia o seguinte, lá na década de 60, a crise da educação pública brasileira não é crise, ela é um projeto da elite. E esse projeto venceu. Esse projeto vingou. Então, o que a gente tem que fazer é um trabalho de desconstrução desse projeto, porque ele venceu. Esse é o projeto vigente. O que a gente tem hoje é um projeto de educação pública pelo qual a elite lutou a vida toda. Ela conseguiu. Esse projeto está vigente no Brasil. Que é o projeto de precarização total do trabalho do professor e precarização total das escolas, dos recursos, de tudo. Esse é o projeto que venceu no Brasil, infelizmente. Tem que se lutar para derrubá-lo. Esse projeto ele é vigente hoje. Agradecer a conversa, o Wellington, e a gente está aí pronto para próximas conversas. Ok? Abraço para todos. Muito obrigado pela sua participação, Wander. E só lembrando, gente, amanhã não vou ter live no Instagram, eu vou estar publicando um conteúdo no YouTube sobre o Janeiro Branco, como a quarta corrente do bem. Na quinta-feira, eu vou fazer um bate-papo muito descontraído aí com
com nosso amigo que você conhece também, o Emerson Fernando Nogueira, que é irmão do Glaucio, que acabou de assinar para mim. Nós vamos conversar sobre, ainda um pouquinho sobre os anos 90, algumas paixões que a gente tinha em comum, Cruzeiro, que fez 100 anos, nós fizemos, o Wander, inclusive, participou de uma live bacana que nós fizemos no sábado. E nós vamos falar também do Legião Urbana. Nós vamos voltar aos anos 80 e 90, na quinta com o Fernando. E na sexta-feira, que eu tenho Sextou, Historiou, Musicou, eu vou estar conversando com a outra amiga, Patrícia Lacerda, que naquela época era fã do Ahá. Então nós vamos estar fazendo uma live aí com música, um rock internacional, relembrando a banda Ahá e as bandas internacionais dos anos 80. Né? E, tá abrindo os baús. Glaucio, um dia eu quero fazer uma do rock and roll contigo, viu? Metallica, Nirvana, nós vamos botar para quebrar qualquer dia também, viu? Com certeza, vamos fazer. E sobre filmes também. Filmes, né? Nós vamos incrementar isso aqui, né? Aí depois a gente vai trabalhar bem, viu? Um grande abraço aí, obrigado aí pela sua presença, Wander, tá? E obrigado a todos que participaram. Daqui a pouco, quem não pôde acompanhar na íntegra, vai estar disponibilizada a gravação aí no nosso Instagram, @afroelito, tá? E um grande abraço a todos, tá? E um bom resto aí de terça, na nossa terça criativa, que a gente possa criar cada vez mais. Tchau. Até mais.